À procura da arca perdida. A arca que aqui se procura não é a arca que o cavaleiro do Santo Graal defende, porque a primeira tem tectura como sufixo e a arca, por ser sagada, está proibida de juntar a si afixos, quer à esquerda, quer à direita. Ambas parecem estar perdidas, apesar da primeira ter tido achadores que baste, que lhe têm dado afixos em barda para a tessitura da sua história, e a eles louvores e glória. Mas enquanto a arca que está perdida é defendida pelo seu guardião para continuar nessa condição, a outra tem um poderoso exército de tectons à sua procura, pela razão evidente de precisar de ser encontrada e sair do estado atual de desaparecida, ou, se quiser, de perdida. A mola e a cômoda.
Não há nada como a cômoda para exemplo de mobiliário feminino. E embora a sua forma não induza necessariamente isso, na verdade, há nela qualquer meneio que leva a considerar essa possibilidade, mesmo sabendo que também a isso podem guardar peças de outro género. Isso, porém, não poderá acontecer com a mola, mais antropomórfica, só servindo para prender e não para guardar senão quando prende. Mas o mais importante nem sempre é o que está por diante, mas o que está por detrás, muitas vezes mostrado envergonhadamente. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo, um impossível cósmico que o homem não atinge, mas que Deus permite. Delírio de Escher na perseguição das contradições, escada acima, escada abaixo, volúvel ensaio de um espaço ao contrário num universo paralelo. Lá, onde os alter egos se contradizem, escada abaixo, escada acima, numa estultícia lógica de que também quero e gosto de ser conivente. Paisagens. Poderá a cegueira contemplar paisagens? Pergunta que se responde com uma gargalhada de escárnio, por não ser preciso saber que a Landschaft é mais antiga do que a paisagem, ou mesmo que a landscape, e que os sentidos são também outros para além daquele que permite o olhar. Mas então as paisagens que não são vistas podem ser materializadas? Responda quem souber. Mas um belo perfume de mulher é uma maravilhosa paisagem para a imaginação. Pelo menos. Lua azul. Perspectiva de um mundo dentado que nem sequer é azul, mas talvez seja uma lua, ícone banal do amor do qual não poderá sê-lo por estar talhado na imagem para a inspiração de escribas oportunistas destas ocasiões. Tudo o resto foi feito muito antes e logo a seguir, a pensar nos vazios urbanos e sem contar com ela, nem com a sua cor, que por acaso é outra, unicamente por serem estas as cores que estavam à mão, ao criar uma janela a olhar muito para baixo, mesmo por cima dela. Decades. Gaiola dourada das muitas que nos oferecem como equívocas proteções da liberdade. Encantamentos das pitonisas mercantis que parecem saber o que não sabem, num curral onde os seus fiéis fossam para comer sem repartir, roncando de sofreguidão, convictos da sua tarefa messiânica. Exatamente ao contrário daquilo que o Filho do Homem ensinou e que sempre disse, que as jaulas são coisas que nem as bestas devem experimentar no seu deambular depois de saírem do paraíso, porque sabem que são ervas venenosas com que se fabricam as forcas para asfixiar a humanidade. Perfil. Perfil não tem cor, mas aqui tem. Porque os deuses do Olimpo detestavam o branco, ao contrário de mim, que também não gosto, mas que deve estar sempre presente porque é a mãe de todas as cores. E mostra-se na coluna jónica que corta, para aparentar a sua helénica ostentação, sobrelevando-se na cornija, aqui sem branco. Quadratura do círculo. Utopia ou não, a quadratura do círculo era uma realidade que estava no cimo da Torre de Babel que Nimrod foi impedido de alcançar por Javé,
nome impronunciável, como o transcendente Pi, de que o Gênesis não falava, como o belo a que Platão se referia. Mas, no entanto, a quadratura e o círculo são também duas realidades separadas e que juntas se lançam provocatoriamente na criação daquilo a que se pode simplesmente chamar uma miragem a cores. O leão que ri. Vi pela primeira vez um leão a rir pela mão do Pancho Guedes e senti que também o levava pela minha, não por ser leão, mas por se estar a rir, e fiquei a saber que a rir se pode fazer um leão. O volume plano. Um volume plano é uma impostura, não por ser plano, mas por ser uma usura do espaço e por querer ser volume onde nem o espaço intervém, nem as três dimensões. No plano, só por equívoco, a cor finge tudo ao revelar por ilusão volumes inexistentes, mas que a vista diz que estão lá. No entanto, não se pode esquecer sem acreditar. A filha da Pala. Palas há muitas, muitas mais do que se pode supor. Por tudo e por nada, em grande e em pequeno, com utilidade ou sem ela, que é uma coisa que hoje pouco importa, feitas de cartolina ou daquilo que a imaginosa high-tech vem oferecendo, têm feito carreira a propósito e a despropósito. Mas realmente Pala só há uma que é o orgulho da nação. Será que esta pode ser sua filha sem ofender a paternidade? As 5 torres do xadrez. 4 é o número das torres do jogo que Palamedes ou Cissa inventaram, mas 5 é o número primo, como primas são as torres umas das outras, que se juntam sem se questionar porque lhes disseram que os vimes não se quebram quando estão juntos, e ainda porque têm o direito, como Nicolaus Tesla, de fazer excepcionalmente com elas uma peça inexistente no xadrez, um mosteiro. Espigueiro. Paço episcopal das colheitas e por essa razão mais nobre que as próprias choupanas, onde se faz família e morte. Esculpidos na pedra e na madeira sem opção, oferecem-se como cidades e fantásticos satélites ou simplesmente como peças de um xadrez que ninguém quer saber jogar, porque são em azul e no seu vermelho complementar. Cavalos de Troia. Cercados pelas ilusões, confundidos pelos cânticos de miríficos paraísos, ilhas prometidas de prosperidade e abastança, foram ajudando a carregar os cavalos de Troia para dentro do baluarte, sem saberem que ele continuava sitiado, por dentro e por fora, pelos proxenetas da dívida que antes já lá tinham instalado a Austeritas, que logo começou o saque. E como contava Menelau na Odisseia, tudo estava preparado para escancararem as portas à triunfal parada dos cônsulos de res private. Mas o que eles não sabiam é que uns quantos tinham dado cravos vermelhos aos cavalos, que logo se tornaram lusitanos, e com esta flor se fecharam e começaram a cavalgar rumo à nova república.
O templo. O sagrado pode encontrar-se em muitos lugares, e não só. Mas se os homens pensaram o templo, foi no tempo em que o sagrado precisava de um lugar para se sagrar. Podia ser um bazar, mas aí não havia lugar, e o templo teve que nascer com a responsabilidade de o ser, ou pelo menos de o querer aparentar. É só isso. Jardim de pedra. Nem sempre um jardim de pedra é aquilo que usualmente se diz ser. Pode ser sempre um hiato no caminho que se fossilizou para melhor se poder olhar a imagem do que ainda está vivo, mesmo apesar de se pensar moribundo. Assim, os olhos dos vivos poderão acordar e começar de novo a caminhada para um jardim florido. Aventuras de um cone. Qualquer aventura é sempre coisa de registro, mesmo que se trate da de um cone truncado. Mas se essa proeza envolve outros sólidos num cenário inusitado que desafia a gravidade e nos deixa indecisos quanto ao seu significado, então estamos em presença de uma aventura que poderá ser de outra natureza, quem sabe se extrasensorial, dependendo ou não se está do lado do cone ou ainda de ser paciente com este devaneio. Em suma, alcança quem não se cansa. A mordaça. Quem deu mundos ao mundo, fê-lo porque não tinha papas na língua quando falava aos gentios. Sem atavios, muitas vezes por desconhecer o dialeto, outras pela supremacia, quer da liturgia, quer do canhão. Procuro e não encontro a esfera armilar, orgulho da raça e símbolo de uma epopeia. Queda-se porventura somente como ícone, mas já sem a identidade que ostentava, talvez servindo agora somente para mordaça noutras porcelas. Odisseia no espaço. Obelisco lançado numa odisseia Spielbergiana que deambula no éter ao sabor da gravidade, à roda de um universo esturgido no espaço-tempo, avatar da epopeia que o grupo Super Studio propunha às cidades fazerem à volta da Terra numa utopia generosa. Porém, esta viagem, que verdadeiramente é aleatória e não sideral, não tem o conhecimento de Sagres, pois nem sequer se sabe onde se vai aportar. Só os que tomarem o vazio do vazio o poderão conduzir, e como copiloto informo que este obelisco aportará já neste século XXI nas boas praias deste Mare Nostrum. A medusa. O cosmos tem mundos, não medusas, que percorrem oceanos que são universos de água que ocupam espaço, não sendo por isso absurdo ver uma medusa em órbita como se de um dragão do Éden se tratasse. E como Carl Sagan disse serem estes antepassados do homem, assim pode crer-se que mesmo no espaço as medusas também o são. Le rêve. Ingênuos, ou melhor, crédulos, como nas mariações, entraram com a mesma fé de antanho, sem que o sonho que esperavam de leite e de mel lhes trouxesse o fel, que não foi de todo deficitário.
Foram os feiticeiros da soberana dívida que o urdiram, com a alegre complacência de uns que se querem fazer passar por prodígios de rigor a amealhar os tesouros lusitanos encontrados nas praias da Taporobana, mas que depois se viu que eram os recorridos com sádigo afã dos bolsos, mesmo daqueles que já estavam rotos, dos atónitos mariantes, ainda mal acordados, de La Rêve. Às armas! Levantem-se os desvalidos e todos aqueles que olham a pátria neste tempo de luto imposto pelos vendilhões do templo, que tudo trocaram por umas carícias financeiras que caem como vergastadas. Honremos a nossa memória de gente com defeitos, mas que são nossos, porque temos um rio, porque temos um mar, porque temos coisas diferentes para contar e até as sabemos cantar. Porque a letra do poema nos lembra e incita à vitória. Às armas! Calvário. Neste transe glorificado da dita entrada, com promessas de via dulcis e não de via crucis, foi sendo o gentio tangido com palavras encantatórias a caminhar sobre nuvens de algodão doce, como das feiras, sabendo a comissão de senadores da entrada que, segundo as ordens da Nova Roma, a calçada seria revestida de espinhos que os fariam sangrar até onde fosse preciso, sendo por isso que mais tarde, se não na própria hora, os gentios e os seus filhos lhe trocaram o nome por Calvária, em latim, ou com um novo acordo ortográfico de Calvário mesmo. A saída. Quando se sai é porque se entrou, mas nem sempre se sabe por onde se entrou. Há portas e portões, caminhos abertos ou fechados, que se abriram porque já o estavam ou porque se tiveram que forçar, muito e pouco. É preciso, porém, decidir se a saída se faz e isso depende sempre do lado em que se está. Qual é então a saída? La Banque Numérique. Legião de cavaleiros teutões, mercenários de La Banque Numérique marcham em ordenado esquadrão na ocupação de terras e de aldeias dos surpresos habitantes que lhes tinham entregue as chaves do futuro, num ritmo sempre cadenciado e sem brechas, nem tergivações, sobre as lajes dos atores contumazes da República, que venerável e democraticamente as foram colocando para o seu triunfal caminho, sobre os louvores e cânticos dos senhores comendadores e comentadores, que apesar do seu mau cheiro, são as sereias de serviço do novo empreendedorismo, em que os apáticos aldeões, de ilusão em ilusão, parecem querer continuar a acreditar. Deixem trabalhar a justiça. Usualmente a justiça tem a balança como símbolo. Balança que balança na procura de equilíbrio, que é instável, e daí a incerteza da justa medida. Mas o portas, as portas, basculam e abrem-se nas alturas certas por alguém que ficou de as abrir. Representam melhor a justiça, ou antes, uma certa justiça. Mas onde é que já se ouviu isto de abrir portas? Estrela do mar. Estrela e mar, ou mar e estrela, ou simplesmente estrela do mar, são palavras que trazem consigo ideias,
além da do animal marinho que com elas é nomeado. Mas ao poderem reportar-se também à geometria, ficam com uma dimensão que ultrapassa qualquer delas, que mesmo na sua condição celeste não tem meças com a estrela de 5 pontas anterior à criação. Assim, fica que as coisas que as palavras revelam podem levar tão longe que não se alcança, ou tão perto que um menino as pode apanhar. Usa-Star. As estrelas não são pertença de ninguém. Não por serem corpos celestes. Não por se dizer que têm um tamanho desmesurado. Não por terem existências que ninguém conhece. Mas porque a propriedade não existe para além daquela que é criada pela gravidade. Por isso, a Usa-Star é uma singularidade, não só no sentido astrofísico, mas porque ao envolver-se com as restantes, tem tentado ser o seu centro. A arena que ri. Dizem que o riso é o melhor remédio, mas não se acrescenta o quando e o para quê, subentendendo-se que cada um possa por si fixar quer a ocasião, quer o propósito, sendo que esta lógica nos pode escapar, sobretudo se o riso é emitido por aqueles que nos querem enganar, sabendo este já o quando e o para quê, de modo a que ele seja o melhor remédio para distrair do clamor das vozes que se ouvem a dizer que o melhor remédio é outro. Fóssil. A Némona que foi estrela e que vogou nas águas primordiais e que foi ilha depois de ser fóssil e então se tornou ídolo, quando já não o era por olhar o horizonte em linha reta, ao que parece, por nunca ter querido ser desenho divino criado no paraíso. Tudo isto antes, muito antes, da matéria se tornar vida e depois se fossilizar. Sociedade das Nações. Ao contrário, crucitavam os corvos, sabendo pela sua irracional intuição que o desenlace proporcionaria carniça para breve, não sabendo o breve tempo que seria, mas o tempo, que para eles era nada, dizia-lhes: o festim está garantido. Ao contrário, e continuavam na sua fala. Contudo, aqueles que se dirigiam para lá e para cá, apesar de distraídos pela pompa e mesuras da recepção, começaram a recalcitrar e a reclamar que lhes tinham feito uma sociedade ao contrário daquilo que era esperado e justo fazer-se entre nações cujos povos eram irmãos de outra fala. E então começaram todos a falar em uníssono, confundindo os corvos. Ao contrário,